Vamos orar pela palavra de hoje? O tema da palavra de hoje é a visão de Deus para a sua vida. Deus tem uma visão para cada um de nós. Pai, nós colocamos tua palavra diante de ti. Que essa palavra seja um alimento espiritual nessa noite. E que nós sejamos, de fato, direcionados a viver uma vida onde a visão que o Senhor nos dá é cumprida. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler Abacuque 2, verso 1 ao 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pelo que, irmãos? Pela sua fé. Esse capítulo do livro de Abacuque relata a busca perseverante do profeta por uma resposta de Deus. Quantos querem resposta de Deus? Diga amém. Eu não sei você, mas acontece comigo às vezes. Situações que Deus não responde. E nós então questionamos a Deus. Situações sem resolução. Circunstâncias que nós oramos, clamamos, mas acaba que não acontece aquilo que esperamos. Às vezes projetos que você já tem há anos, mas não se cumprem na sua vida. Ou circunstâncias que não operam na sua vida, causas não resolvidas. Eu lhe pergunto, será que essas perguntas, essas questões podem ser levadas a Deus? O que você acha? Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Porque Deus gosta de sinceridade. Diga para o seu irmão aí do lado: Deus gosta de sinceridade. Amém? Deus gosta quando nós somos transparentes para Ele, quando nós compartilhamos o que está no nosso coração para Ele. A questão é qual? Nós precisamos saber fazer isso. Há uma forma correta de apresentar a nossa queixa ao Senhor. Eu creio que todos nós, em alguns momentos, precisamos de respostas de Deus. Quem aqui hoje precisa de uma resposta de Deus? Levanta a mão. Eu creio que todos nós precisamos de resposta de Deus. Porque quem vive uma vida na presença de Deus, com certeza tem coisas que gostaria de saber da parte de Deus. É ou não é verdade? Eu não sei você, mas tem situações da minha vida que eu falo: Deus, por quê? Mas como eu sou um filho obediente, eu apenas procuro fazer aquilo que Ele falou a última vez. Se Ele não falou, está quieto, eu vou continuar fazendo o que Ele falou da última vez. Amém? Por quê? Porque eu sei que essa é a vontade dEle. Quando Ele quiser mudar algo, Ele vai falar. Por isso precisamos apresentar a nossa queixa a Deus. Então, o profeta Abacuque, ele então soube lidar com a sua queixa. Ele fez algo com ela. Quando falamos a palavra queixa, parece algo no sentido negativo, mas ela não deve ser entendida como uma murmuração. Queixar-se não é murmurar-se diante de Deus, não é reclamar para Deus. Uma queixa significa entender que aquilo que é seu por direito ainda não está sendo experimentado. E sabe, a vontade de Deus é que você experimente tudo aquilo que Ele tem para você. Amém, querido? Sabe, é muito ruim quando Deus quer mover a sua vida, Ele quer abrir portas diante de você, Ele quer cumprir propósitos na sua vida, mas você não clama a Ele, você não percebe isso, e vive a sua vida sem ser interessado por aquilo que Deus deseja fazer através de você. Isso é algo muito sério. Sabe por quê? Porque você foi feito
criado por Deus para um propósito. Diga, eu fui criado para um propósito. E todos nós precisamos saber qual que é o meu propósito diante de Deus. Eu preciso saber. Para que Ele me chamou? Amém? O que Ele quer fazer através da minha vida? Porque se eu não sei o que Deus quer fazer através da minha vida, eu vivo depressivo. Eu vivo mal. Porque eu vou viver uma vida simplesmente atrás de dinheiro. Simplesmente atrás de ter uma família abençoada. Mas sabe, Deus chamou você para, através de você, abençoar pessoas ao seu redor. Não apenas a sua família, mas aonde você estiver, você é um instrumento da parte de Deus. E Ele quer usar você. Quantos digam amém por isso? Portanto, todas as vezes que sabemos de uma promessa da palavra de Deus, algo que nós temos como herança em Cristo, e não desfrutamos, deve surgir em nós uma queixa. Uma queixa. Ou seja, por que não está acontecendo na minha vida? Por que Deus não está fazendo isso na minha vida? Então veja aqui, Abacuque com a sua queixa, ele diz, por-me-ei, colocar-me-ei, vigiarei. O que são essas palavras? Isso fala de ação, diga ação. Portanto, Abacuque resolveu colocar-se diante de Deus em oração. Ou seja, eu oro, mas eu ajo de acordo com aquilo que eu estou orando. Amém? Então, oração não deve ser algo passivo. Mas eu preciso orar. E depois da minha oração, eu preciso agir de acordo com aquilo que Deus espera que eu venha agir. Que Ele espera que eu faça. Portanto, Abacuque resolveu colocar diante de Deus em oração e também vigilância até que obtivesse a sua resposta. Portanto, ele não ficou se lamentando, não ficou lambendo as feridas. Quantos compreendem isso? Ele não ficou se lamentando, dizendo, ó vida, ó céu, ó azar, por que é assim comigo? Por que nada dá certo para mim? Não, ele orou, mas também ele vigiou. Jesus disse sobre isso também, né? Que nós devemos orar e vigiar. Jesus falou para os seus discípulos: orai e vigiai. Então, o que o profeta faz diante do não entendido, do inesperável, da perplexidade dos porquês, ele simplesmente vai colocar isso diante de Deus, orar ao Senhor. E ele diz: eu vou para a torre de vigia. Ou seja, eu oro, mas também eu estou vigiando. O que eu tenho feito com aquilo que eu já sei da parte de Deus? Por isso precisamos aprender, primeiro, a levar todas as nossas necessidades a Deus. Amém, querido? Sabe, nós não podemos viver olhando para o homem. Não viva assim, é muito ruim. Ah, porque lá no meu trabalho, o chefe, esquece ele. A sua vida está na palma das mãos de Deus, filho. Amém? Ah, porque lá onde eu estudo, é assim, essa... Não, mas a sua vida está nas mãos do Senhor. Pastor, você não conhece minha família, meus parentes. Talvez não conheça mesmo, mas a sua vida está nas mãos de Deus. Portanto, se você passa por necessidades, crises, problemas, frustrações, tudo isso você deve levar diante de Deus em oração. Portanto, antes de falar para qualquer pessoa, eu levo para Ele. Amém? Mas infelizmente, muitos levam para todas as pessoas. Quando ninguém resolve, aí ele fala: eu vou para a igreja, vou orar. Mas não, é o inverso. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Estou passando por essa situação, por essa crise, por esse problema, eu vou buscar o Senhor. Quantos compreendem isso?
eu vou buscar a Deus. Não há problema de você compartilhar com alguém, que às vezes é da sua intimidade, às vezes um líder, às vezes seu pastor, alguém que ali de alguma maneira é um instrumento de Deus na sua vida. Amém, não tem problema. Mas é vital que você coloque isso aos pés do Senhor. Por quê? Ele é o seu Criador. Ele conhece você plenamente. Ele criou você para um propósito. Portanto, é necessário que possamos ir à fonte. E quem é a fonte? Diga, a fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. E quando nós oramos, buscamos a fonte, quando nós acessamos a fonte, de fato nós veremos o agir de Deus na nossa vida. Só que nós relutamos muitas vezes de ir à fonte. Ou seja, vivemos de modo carnal. O que é o crente carnal? É o crente que vive na carne, no natural. Ele não depende de Deus. Ele não precisa orar. Ele não precisa buscar a Deus, porque ele vai fazer aquilo que está diante dele para ser feito. O que pode ser feito, ele faz, em todas as circunstâncias. Mas sabe, Deus dá mais favor, dá maior graça àqueles filhos que qualquer coisinha já clamam o Pai. Amém? Qualquer situação negativa, qualquer revés, ele já vai para Deus e fala: Senhor, coloco isso diante de Ti. Amém, querido? Precisamos aprender isso. Precisamos aprender como igreja isso. Em coisas pequenas do dia a dia, colocar diante de Deus. Por quê? Ele é o seu Pai, Ele cuida de você. Aleluia. Por exemplo, está chegando lá no shopping, no dia feriado. É fácil arrumar vaga, sim ou não? Aí você já entra clamando. Eu faço assim: papai, já vai separando aquela vaga boa. Amém? Pastor incomodando Deus com uma vaga para o carro. Pois é, eu sou um filho pidão. Eu peço tudo, porque eu sou dependente de Deus. Você tem sido dependente do Senhor? Você tem vivido na dependência de Deus em todas as circunstâncias? Ou você se esforça ao máximo, faz tudo que pode ser feito, e aí quando não dá, você recorre: Senhor. Não, Ele é o primeiro. Diga, Ele é o primeiro. Verso 1 diz assim: e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Portanto, tenha convicção que para cada oração há uma resposta divina. Diga, para cada oração há uma resposta de Deus. Então precisamos ver e ouvir o que Ele tem para nos falar. Por isso então o Senhor dá uma instrução para Abacuque. Abacuque, escreve a visão. Verso 2. Olha lá o que diz. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então essa foi a resposta de Deus. Abacuque, escreve a visão. Então, para a queixa que apresentamos a Deus, Ele nos responde com uma visão. Diga, eu preciso de visão. Quando fala que visão, não é aquela visão aberta de ver anjos, de ver demônios, de ver os aspectos espirituais. Não estou falando sobre esse tipo de visão, mas sim uma intuição, uma testificação no Espírito. Porque quando Deus fala conosco, é diferente de quando o homem fala. Está compreendendo isso? Quando Deus fala conosco, Ele nos traz uma visão. Deus nos traz um mapa. Deus nos traz um propósito. Deus nos traz um destino. E eu preciso viver a minha vida baseado nisso. Porque se eu não vivo a minha vida baseado na visão que Deus tem para mim, eu não vou desfrutar daquilo que é o projeto dele para a minha vida. Meus irmãos compreendem? Portanto, a visão
ela abre os seus olhos para compreender os acontecimentos à sua volta. Diga, a visão abre os meus olhos para compreender o que acontece à minha volta. Amém, querido? Porque enquanto não há visão, sabe o que resta? Nos resta queixas e reclamações. Por isso eu preciso viver com uma visão clara daquilo que realmente o Senhor tem para a minha vida, de propósito dele para a minha vida. É necessário isso. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Então você que é pai, você tem que saber para onde você está levando a sua família. Principalmente o pai, que é o líder na casa. Você que é pai, você tem que dar o tom da sua casa, da sua família, no que tange ao propósito de Deus, a viver uma vida na presença de Deus, a viver uma vida servindo ao Senhor. Ah, pastor, não é papel da mulher, não. Claro, a mulher também tem que servir ao Senhor, mas quando o homem encabeça é diferente. É diferente. Porque o pai, ele tem essa missão de transferir a identidade, um propósito. Por isso você que é pai, você precisa ter claramente isso para a sua vida. Portanto, nós temos uma visão para esse ano. Qual que é? Edificar a casa de Deus e enchê-la. Quanto pode dizer amém por isso? É essa visão que traz como se fosse um combustível para nós. Sabe por que há muitas pessoas que elas vivem cansadas, desanimadas? Falamos sobre isso semana passada. Muitas estão assim porque falta combustível espiritual. Amém? Pastor, eu estou cansado, eu não sei, eu estou cansado das coisas de Deus, o negócio é diferente, parece que eu perdi o primeiro amor. Sabe o que você tem que fazer? É prático. Passar um tempo com Jesus. É isso. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Se você não passa tempo com Jesus, você pode falar com o pastor, com o líder, você pode ter dinheiro, você pode acontecer um monte de coisa na sua vida, você não vai estar pleno. Por quê? É necessário ter relacionamento com Jesus. Ele é a fonte, amém? Ele é a fonte. É Ele que nós mais precisamos. Agora, não adianta ter combustível. Eu estou cheio de Jesus, estou cheio do Espírito, estou animado, estou cheio de energia, mas eu não sei para onde eu estou indo. Ou seja, eu não sei qual é a visão que Deus tem para a minha vida. É como você está com um carro cheio de combustível e você sai a esmo, porque você não tem destino, você não tem um lugar que você quer ir, você não sabe para onde está indo, e você vai andando gastando combustível. Não, diga assim, há um destino de Deus para a minha vida. Então isso é algo que tem que ser trabalhado diante de Deus. Então sempre que você estiver diante de uma dúvida, você tem que ir até o Senhor e falar: Senhor, isso tem a ver com a visão do Senhor para a minha vida. Nas suas decisões tem que falar: Deus, isso aqui tem a ver com a visão do Senhor para a minha vida, com o teu propósito para a minha vida. Portanto, você precisa saber claramente para onde está indo, qual destino está dando para a sua vida. Qual destino você está dando para a sua vida espiritual, ministerial? Qual sentido você está dando, qual direção você está dando para a sua carreira profissional? Você tem que saber qual que é o seu objetivo. Em relação ao seu chamado, em relação à sua família. Isso nos fala de algo, visão, diga visão. É Deus quem define a visão para você. É Deus quem vai te mostrar a visão. É Deus que vai queimar o seu coração em relação a algo. É Ele que vai tacar fogo no seu interior para fazer algo, para cumprir algo. Por isso a sua vida, a sua agenda, os lugares que você frequenta, onde você gasta o seu tempo, a sua vida deve ter a ver com aquilo que é a visão que Deus tem para você. Compreende isso? Porque senão, deixa eu te contar, querido, os anos da sua vida vão passar, e aí você vai olhar para trás e falar: não fiz nada, não construí nada.
Parece que eu não vivi. Por isso que tem pessoas, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas há muitas pessoas que quando chega na meia-idade, pastor, o que é meia-idade, pastor? Mas, naturalmente, pessoas que chegam ali aos 40 e poucos anos, entram numa crise. Por quê? Porque não sabe para onde vai, não sabe para onde está indo, não tem um propósito claro diante de si. Os irmãos estão compreendendo? E aí ele entra numa crise, não sabe o que faz da vida. Por isso que é necessário nós termos uma visão da parte de Deus, o que Deus tem para cada um de nós. Você sabe o que Deus tem para o seu futuro? Você sabe o que Deus tem para fazer através da sua vida? Porque a verdadeira felicidade está na visão e no propósito. Por isso que às vezes você vê pessoas que são ricas, depressivas. Pastor, se eu tivesse dinheiro eu não ficaria. Só me dá o dinheiro que eu não fico depressivo. De jeito nenhum. Mas tem muito rico de dinheiro que é depressivo, que está querendo se matar. Por quê? Porque falta muitas vezes o quê? Clareza, visão daquilo que Deus tem para si, que Deus quer fazer através de si. Então a unção, a graça, a provisão é liberada de acordo com a visão de Deus, porque o Deus que chama, diga, o Deus que chama é o Deus que sustenta. Por isso, jamais faça algo sem ter uma visão clara da parte de Deus. Jamais. Eu jamais iria me envolver com o ministério se eu não tivesse tido uma visão da parte de Deus. Jamais. Jamais. Por quê? É pressão. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Os irmãos sabem, não é fácil lidar com pessoas. Amém? Já que os irmãos são uma benção. Mas não é fácil lidar com o ser humano. Há um dia mau. Você acha, não, o pastor ele é um anjo, ele nunca tem o dia mau. Não, eu tenho. E não são poucos. Acontece. Por exemplo, para mim hoje foi um dia mau, um dia triste. Mas eu tenho que estar forte. Você compreende isso? Agora, o Deus que me chamou é o Deus que me sustenta. Então, se eu não tenho clareza da visão de Deus para mim, qualquer situação, qualquer ventinho, me derruba. Ministerialmente falando. Um dia Deus tocou no meu coração para eu abrir negócio. Não que eu morresse de vontade disso, nunca imaginei isso na minha vida. Mas o coração queimou. Eu senti uma direção de Deus. Eu vou. E Deus foi dando visão, a direção, discernimento, e vamos indo, vamos trabalhando, vamos edificando. Portanto, tudo que a gente faz, eu vou estudar tal coisa. Pois é, mas você já colocou diante de Deus isso? É isso que Ele quer que você faça? Ou não? Tem que saber, porque senão você vai perder tempo. Eu estou fazendo tal coisa. Então, mas você tem que saber, é isso que Deus quer que você faça? É isso que Ele te chamou? Você percebe que essa é a visão de Deus para você? Então, há uma visão para você. Diga, há uma visão de Deus para mim. Joel 2, 28, 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos, sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, na nova aliança, quando nós recebemos o Espírito, nós também recebemos visões de Deus. A sua visão é o lugar onde Deus quer que você chegue. Então pode ser uma carreira profissional, pode ser um ministério, pode ser um serviço que você tem feito, um empreendimento, um negócio, uma área de atuação, um lugar, uma nação, uma cidade, um projeto. Ou seja, é o que Deus vai queimar no seu coração. É o que Deus vai fazer você visualizar. Aqui Joel diz que a visão seria dada aos jovens, né? Olha lá, vossos jovens terão o quê?
visões. Os irmãos estão aqui, amém? Vossos jovens terão visões. O que significa isso? Ah, vai ver tudo, vai ver os demônios, os anjos, vai ter a visão aberta. Não, não é isso. É visão de saber onde quer chegar. A visão de saber o que Deus tem para a minha vida. Porque é esperado que na juventude você descubra, você que é jovem, que você descubra o que Deus tem para a sua vida. Por isso, juventude, adolescência, jovem, solteiro, é tempo de se encher do Espírito Santo, buscar a Deus. Porque é nessa fase que Deus vai marcar você e mostrar para você o que Ele quer através da sua vida. Você entende isso? Eu falei isso para o jovem semana passada. Porque depois casa, você não tem mais tempo para poder... Não, é mulher na orelha, é os meninos pedindo negócio, é trabalho, não dá. Eu estou errado. Estou errado, Jefferson? O menino pequeno? Não estou. Eu sei como é que é. Então, quando se é jovem, adolescente, você tem tempo demais. Sobrando. Por isso que Paulo diz, solteiro cuide das coisas do Senhor. Então você vai ter visões de Deus. Deus espera que os jovens tenham visão. Eles saibam aquilo que Deus quer para ele. Pastor, não sou mais jovem, Deus não quer mais me dar visão. Não, Deus quer também. Mas você perdeu tempo. Amém? Ah, pastor, mas se eu começar agora, está tarde? Claro que não. Claro que não. Melhor agora do que nunca. Comece, se posicione. Busque a visão de Deus para a sua vida. Amém, querido? Agora, é necessário viver com um propósito. Viver com um propósito. Saber o que Deus tem para si. Eu me lembro, na minha juventude, Deus me marcou. Eu tinha 19 anos. E Deus me chamou. Você é pastor. Daquele dia em diante, não teve jeito. Fui estragado para outras coisas. É isso que quer meu coração, que é o chamado de Deus na minha vida. Ah, pastor, então tem que ser chamado para algo? Não necessariamente. Às vezes Deus chamou você para ter um negócio, e ali você vai abençoar e marcar pessoas. Você vai ser um investidor, um financiador do reino de Deus. Porque tudo, irmãos, entenda isso. Tudo que nós fazemos aqui na terra é em prol do reino de Deus. Amém? Não é para si próprio. Deus nunca vai te dar uma visão apenas para si próprio, para abençoar você. Não, Deus sempre vai te dar a visão para abençoar pessoas através da sua vida. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Quando, esse mesmo texto, na versão a mensagem diz, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Uau! Ou seja, precisamos estar atentos àquilo que Deus está revelando nesse tempo. A palavra profecia no hebraico significa visão, comunicação divina. O sábio diz que sem visão, quem lembra? Sem visão, o povo o quê? Se perde, se corrompe. É necessário saber para onde está indo. Pergunta para o seu irmão do lado aí, fala para ele, você sabe para onde você está indo? Amém? Vamos passar aí, Daniel, vou dar uma passada aí. Toda visão tem um tempo. Diga, toda visão tem um tempo. Verso 3 diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Olha para cá. Pastor, eu tenho uma visão da parte de Deus. Algo que queima meu coração. Que eu sei que é isso que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Se você ainda não sabe, você precisa buscar isso em Deus. Ah não, pastor, mas eu já sei. Deus falou comigo. Eu sei o que Ele quer fazer através de mim. Então, é necessário, querido, que você entenda que há um tempo para a visão se cumprir. Diga, há um tempo para a visão se cumprir. O problema é que nós queremos tudo pronto. Comecei hoje, amanhã está tudo 100%. Não, há um processo. Diga, há um processo. Há um processo.
E precisamos respeitar esse processo de Deus, porque há algo que Deus está forjando em você, sem você perceber. Deus deu uma visão para José. Ele sonhou e viu, numa posição de autoridade sobre os seus irmãos e pais. Mas o que aconteceu? Logo depois foi vendido como escravo. E ficou anos sofrendo por algo que ele nunca fez. Preso. Mas ele tinha uma visão da parte de Deus. E ele respondeu ao processo. Você compreende isso? Responda aos processos. Sabe, não fale. Não retroceda. Não pare aquilo que Deus começou na sua vida, que você sabe que é propósito dele para você. Uma visão da parte de Deus sempre vai beneficiar você e outras pessoas. Não foi assim com José? Foi assim com José. Deus salvou o povo que iria passar por necessidade, o seu povo. Interessante, Abraão, ele recebeu uma visão. Interessante, né? Deus chama Abraão. Você vai ser pai de multidões, Abraão. Olhe para o céu. Veja as estrelas, conte elas. Assim será a sua descendência. Olhe para a areia. Assim será a sua descendência. Ou seja, Deus está querendo o que? Trazer para ele? Visão. Visão. Sempre que ele olhasse para o céu, ele ia lembrar. Deus falou que assim vai ser a minha descendência. Sempre que eu olhava para baixo e via areia, Deus falou, assim vai ser a minha descendência. Aleluia. Porque Deus trabalha com imagem, Deus trabalha com visão. Agora, eu preciso ver aquilo que Deus quer que eu veja. Ah, mas está demorando, o pastor Abraão também estava lá. Oh, Abraão demorando, Deus, cadê o milagre, cadê a resposta, cadê meu filho? O Senhor me falou com 75 anos de idade, já estou com 90 e nada. E o tempo passando. Porque Deus estava gerando algo no interior de Abraão, sem ele perceber. Você compreende isso? Deus está gerando algo dentro de você. Deus está escavando você, sem você perceber. Agora, é necessário que você responda certo. Você compreende isso? Responda certo, por quê? Porque a visão não vai mudar, vai continuar mesmo. É você que tem que se adaptar a ela. Abraão, então, quis ajudar a Deus com a sua esposa. Pegou lá a sua serva, deitou-se com ela e nasce Ismael. Mas é interessante que Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. E depois que Deus fala com Abraão, Deus então reafirma a promessa e dá para ele o filho. E quando Deus fala, olha, pega o teu filho para subir o monte, o teu único filho, porque diante de Deus, o que tinha valor realmente, era aquilo que era gerado por fé. Lembre-se, toda visão vai ser gerada por fé. Não tem jeito. Você pode querer ajudar a Deus, dar aquela força, mas não tem jeito. Vai ser gerada por meio de fé. Então a fé, diga, a fé é a chave para a visão. Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Fé. A moeda do céu é a fé. O soberbo, ele quer realizar o seu propósito, a sua visão, na força do braço. Mas Deus não compactua com isso. Porque o que Deus quer que você faça, é que assim como Abraão, você possa testemunhar, olha, não sei como, 100 anos de idade, a minha mulher, 90 anos de idade, se eu não estiver equivocado, era possível, sim ou não? Não. Para todo mundo saber, foi Deus que fez. Assim também nas nossas vidas. Tem situações que Deus vai permitir, que chegar lá no ponto final, para que todos possam ver, foi Deus que fez. Não foi homem, não foi ninguém, foi Deus que fez. Deus dá graça aos humildes, aqueles que dizem assim, Deus, eu não posso, Deus, eu não sei, Deus, eu não tenho condição, Deus, eu não me sinto preparado, Deus, eu não estou pronto. São esses que Deus usa. Agora aquele que fala, eu sei como é que faz, eu estou pronto, me sinto plenamente capacitado, esse Deus não usa, por quê?
Porque Deus só vai usar aquele que sabe que não pode, para quando for ter o sucesso, ele possa reconhecer, não fui eu, foi ele que fez. Amém, querido? Não tem nada a ver com isso. Irmão, ser pastor de igreja, não tem nada a ver com isso, foi Deus que fez. Sempre muito limitado, mas eu creio que Deus foi fazendo a obra na minha vida. Amém? Portanto, muitas vezes, você vai se deparar com uma visão grande, que foge ao seu controle. Eu estou encerrando a mensagem, querido, fica tranquilo. Corri bastante, estou encerrando. Que exigirá o envolvimento de muitas pessoas, de muitos lugares, de muitos recursos. Você tem aquela visão assim, nossa, que especial que Deus tem para mim, mas você olha para a sua realidade, aí você vê, eu não tenho pessoas para me ajudar nisso. Você olha para o seu bolso, aí você vê, não tenho recurso para isso. Você olha para os lugares que você frequenta e você fala, tem nada a ver comigo. E como é que se cumprirá isso? Diga, pela fé. A fé é o que torna o impossível realizável. Todos os recursos que você precisa estão disponíveis em Deus, pela fé. O que você precisa hoje, filho? Qual é a visão que Deus está queimando no seu coração? O que Ele tem preparado para você? Ah, pastor, é isso, mas falta dinheiro. Creia, Ele vai dar o dinheiro. Amém? Por quê? Se é a visão de Deus, Ele colocou isso no seu coração, você está realizando o propósito dEle, é Ele que vai te dar o dinheiro. Ele vai mover na sua vida. Amém? Apenas faça o que está fazendo. Apenas faça. Continue, não pare, não desanime, continue. Uma hora vai acontecer. Aí alguém vai dizer, olha que sorte, hein? Aí você vai falar, não, é a bênção de Deus sobre a minha vida. Amém, querido? É saúde que você precisa, Ele tem para te dar. São pessoas, Ele tem para te dar. Instrumentos, capacidades, Deus tem para te dar. Só lembre que Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Se você não tem clareza da visão ou propósito de Deus para a sua vida, faça como Abacuque, vá orar e vigie. Se posicione diante de Deus, busque o Senhor. Pastor, não tenho visão. O Espírito Santo vai te dar visão, assim como Paulo tinha. Olha lá, Atos 26:19, Paulo dizendo, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Por isso, não negligencie, querido, não rejeite, não desobedeça a visão que o Pai te deu. Não procrastine, não deixe para depois. Ah, pastor, quando eu estiver velho, gagá, aí sim eu faço a vontade de Deus. Aí não adianta mais, filho. Deus quer usar você agora, hoje. Amém? Tem jovem que fala assim, não, quando eu estiver velho, coroca, aí sim eu vou servir a Deus. Que aí eu já zoei bastante, aí eu vou servir a Deus. Aí eu te pergunto, será que ele vai servir mesmo ao Senhor? Ninguém sabe o seu dia de partir daqui. E o melhor que você pode dar para Deus é hoje. Ah, mas eu estou muito jovem, pastor. Pois é, aí que Deus gosta, cheio de energia, cheio de vitalidade, para fazer aquilo que é a vontade dEle. Amém? Deus tem uma visão para a sua vida, querido. Não negligencie isso. Não viva fora da visão que Deus te deu. Não perca tempo. Você vai se arrepender depois. Não saia do lugar que Deus plantou. Não deixe de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, da visão que Ele queimou no teu coração. É isso que vai ter valor eterno diante dEle. Amém, querido? Fique de pé no seu lugar. Eu creio que Deus deu uma visão para cada um de nós. Pastor, não sei ainda a visão que Deus tem para mim. Você vai buscar Ele, e Ele vai te dar essa visão. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento.
Oh, eu quero que você fale com o Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, chame o Espírito Santo. Chame o Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, clame a Ele. Fale com Ele. É Ele quem ministra o seu coração. É Ele quem direciona você. É Ele quem vai conectando pessoas ao seu caminho. É Ele quem vai colocar recursos nas suas mãos. É Ele quem vai trazer para você discernimento espiritual. É Ele quem vai trazer para você direção. Não é você, não é na sua força, não é na nossa capacidade, mas é no poder de Deus. É no poder de Deus. Sabe, querido, se o Senhor tem colocado em você uma visão para empreender, sabe, Ele vai prosperar você. Ele vai colocar recursos nas suas mãos. Ele vai conectar você a pessoas. Porque se isso é algo dele, é Ele quem vai fazer, não é você. Pois um dia você vai reconhecer, não, realmente foi o Senhor. Realmente foi o Senhor. Talvez você tenha uma visão de Deus em relação ao seu futuro, e você precisa estudar algo, mas você hoje não vê condições de estudar isso, porque não tem recursos financeiros, ou não se acha hábil para isso. Creio, o Espírito Santo, Ele pode colocar sabedoria em você. O Espírito Santo pode colocar esse recurso que falta na sua mão. O Espírito Santo pode fazer grandes conexões. É Ele quem vai fazer isso, não é você. É Ele quem vai fazer isso. É Ele quem vai gerar um network, uma conexão celestial, espiritual na sua vida e diante de você. Não é você mesmo, não é na sua força. Pastor, é no meu ministério, eu quero cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Creia, é o Espírito Santo que vai fazer você cumprir esse chamado. É o Espírito Santo que vai fazer você cumprir esse chamado. É Ele que vai direcionar você. É Ele que vai trabalhar em você. Apenas fale: Senhor, eu quero a tua visão para mim. Oh, fale isso para Ele, querido, nessa noite. Fale para Ele nessa noite. Oh, Espírito Santo, nós queremos. Oh, imprime em nós a imagem que o Senhor quer imprimir, a visão que o Senhor quer trazer. Oh, Espírito de Deus, peça para Ele, querido. Peça para Ele, peça para Ele. Peça para Ele nessa noite. Oh, Espírito Santo, queremos a visão da Tua parte, daquilo que é o Teu propósito para nós, daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. Oh, nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós queremos, Espírito Santo. Com as suas mãos erguidas, querido, está falando com Ele. Oh, coloque a sua vida diante dEle. Talvez você diga: pastor, eu preciso estar saudável para fazer aquilo que Deus me deu como visão. Creia, Ele te dá vida nessa noite, Ele fortalece você nessa noite. Oh, Espírito Santo, nós pedimos isso. Oh, vem jorrando a Tua fonte sobre nós. Oh, aleluia. Essa fonte que nos vai fazer, nos levará a cumprir todo o Teu propósito e chamado nas nossas vidas. Oh, sim, nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor Jesus. Oh, aleluia. 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 Eu gostaria de orar nessa noite por aqueles que percebem que há uma visão de Deus. Deus já colocou uma visão no seu coração daquilo que é o propósito dele na sua vida, mas você hoje não se vê em condições de viver esse propósito. Faltam diversas coisas, ou você percebe que está muito longe disso.
Eu gostaria que você que sente isso, eu gostaria que você erguesse a sua mão aí onde você está. Eu gostaria de orar por você. Oh Senhor Jesus, eu creio que a visão do Senhor, a visão que o Senhor queimou no coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou com eles, o Senhor vai provê-los. Oh, declaro, Senhor, a tua provisão. Eu declaro que o Deus que chama é o Deus que financia, é o Deus que sustenta, ou é o Deus que supre. Por isso, Senhor, vai queimando cada vez mais essa visão no coração. Aquilo que é do Senhor possa queimar cada vez mais. Aquilo que é do teu Espírito e não de homens, possa ser cada vez mais forte, ao ponto, ó Pai, de eles não conseguirem pensar em viver outra coisa, a não ser aquilo que é o teu propósito para a vida de cada um deles. Pai, vem movendo pessoas, ó Deus, recursos financeiros, ó Pai, compreensão de familiares, tudo aquilo que precisa ser ajustado, vem ajustando. Oh, vem ajustando, Espírito Santo. Vem ajustando, Espírito Santo. Oh, eu vejo como se o Senhor estivesse fazendo na sua vida, emendando como nós na sua vida, aquilo que falta, para que você viva o propósito dEle. Eu vejo o Senhor, de fato, conectando, ajustando, como numa engrenagem, aquilo que precisa ser ajustado. Não se preocupe, apenas fique na posição, como Abacuque fez. Olhe ao Senhor, vigie, faça o que tem que ser feito, e você verá se manifestando essa visão que Deus queimou no seu coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, nós cremos, recebemos tua visão. Que o Senhor venha iluminando o nosso entendimento, nos fazendo enxergar aquilo que o Senhor já viu. Nos faça enxergar aquilo que o Senhor já viu. Sim, Senhor. Como igreja, Pai, te pedimos isso nessa noite. Também entregamos nesse momento, Pai, o nosso jejum diante de Ti. Ó Deus, que através desse jejum possamos estar cada vez mais conectados a Ti, Senhor, e aos Teus propósitos e desígnios, Deus. Nós cremos que é isso que o Senhor tem a fazer em nós, e trabalhando no nosso interior, de dentro